cenário está todo montado. A tragédia vem sendo explorada, certamente continuará sendo explorada. O vínculo com todo um segmento de CACs vai ser artificialmente mantido. Enquanto o segmento dos colecionadores, atiradores e caçadores esperava uma alteração no Decreto 11.615 para racionalizar algumas das restrições dantescas colocadas em vigor pelo atual governo, que praticamente impediam efetivamente a prática do tiro desportivo e o funcionamento dos clubes, uma verdadeira tempestade perfeita se abateu sobre esse segmento. É isso que a gente vai ver agora, logo após os meus habituais lembretes, para que você não deixe de interagir aqui conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando. E se você quiser ter uma relação mais próxima com o canal, desfrutando de conteúdos exclusivos e mais uma série de benefícios, avalie a possibilidade de se tornar um assinante nosso, aqui no YouTube ou principalmente lá na nossa plataforma externa, o nosso clube de assinantes. Esse assunto foi sugerido por diversos espectadores aqui do canal, lá pelo site fabriciorebelo.com.br, lá na nossa aba de sugestões, e claro, não poderia ter sido de outra forma diante da grande repercussão que esse assunto causou. Nós estamos falando, evidentemente, da tragédia em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, em que um indivíduo entrou em um surto psicótico, confrontou as forças de segurança pública, manteve um tiroteio por diversas horas, acabou abatido, levando a óbito diversas outras pessoas, dentre familiares e agentes da própria Força de Segurança Pública, e em razão disso criou-se toda uma discussão a respeito da questão das armas. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que o propósito desse vídeo não é analisar a ocorrência. Primeiro ponto é deixar o registro das condolências aos familiares das vítimas fatais, desejar um pronto restabelecimento àquelas que estão feridas, e não tem-se aqui a ideia de fazer uma análise minuciosa do que foi que aconteceu. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que sempre que nós temos esse tipo de ocorrência, eu busco aguardar um pouco a divulgação melhor das informações para fazer uma análise pautada em elementos mais concretos. Tem muita coisa a se explicar em relação a esse episódio, por que um indivíduo com episódios de esquizofrenia conseguiu manter o seu registro, como foi possível alguém com armas de baixo calibre sustentar um tiroteio durante tanto tempo com a polícia, como a casa vizinha, a casa do atirador, também estava cravejada de disparos, por que esses disparos aconteceram. Então há uma série de questões que inclusive podem passar até mesmo pela análise das políticas antimanicomiais atualmente colocadas em prática no Brasil, que quem sabe poderiam, caso não existissem, ter levado esse indivíduo a uma internação prévia, retirando-o da sociedade e eliminando o risco. Mas não é isso o propósito, ou não é este o propósito aqui da nossa abordagem. Esses temas todos deverão ser esclarecidos ao longo das investigações e quando tivermos mais informações poderemos voltar a eles de um modo mais preciso. A grande questão é que esse fato acontece em meio às discussões sobre alterações do Decreto 11.615, fruto ainda daquele acordo que não foi originalmente cumprido pelo governo no Senado para a aprovação ou a perda de objeto do PDL 206. Essa afetação vem diretamente de um fato objetivo. De acordo com o que se tem divulgado, e parece que a informação é de fato verdadeira,
o autor desse massacre teria registro como CAC, como colecionador, atirador e caçador. E imediatamente, assim que a tragédia aconteceu, esse fato foi utilizado para o habitual proselitismo anti-armas que as nossas autoridades costumam empregar. É uma atitude deplorável, sem nenhuma dúvida, desrespeitosa às vítimas, que verdadeiramente utiliza o caixão das vítimas fatais como palanque ideológico. Nem se espera o sangue das vítimas esfriar para já se vir com esse discurso. O próprio presidente da República, assim que soube dos fatos, já fez uma publicação em rede social associando a tragédia à circulação de armas. Isso foi repetido, inclusive, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que pegou a questão e já transformou em pretexto para anunciar uma rigorosa triagem em CACs após o atentado no Rio Grande do Sul. O ministro da Justiça prometeu controles rigorosos no país a partir de janeiro de 2025, quando a PF assume a responsabilidade de fiscalizar os CACs. A gente já viu que uma questão que é bastante interessante e negligenciada nisso é que essa transferência do Exército para a polícia é completamente ilegal. A lei não autoriza essa transferência, mas isso está sendo tratado como se não houvesse nenhuma importância nessa manifesta ilegalidade que está sendo perpetrada. As declarações de Lewandowski também dão mais uma humilhada no Exército brasileiro, né? Expondo aí como se o Exército fosse incompetente, porque agora que vai passar para a Polícia Federal é que haverá um controle efetivo, como se esse controle não existisse, e pouco importa aqui a circunstância objetiva mais importante nesse evento, que é a excepcionalidade. Nós estamos tratando de um caso absolutamente excepcional. Surtos psicóticos acontecem em diversos segmentos. Há exemplos com médicos, com caminhoneiros, com operadores de máquinas, com jornalistas, com operadores de segurança pública, mas são casos, estatisticamente sobretudo, muito reduzidos, que jamais poderiam traduzir a regra para a elaboração de nenhum tipo de política de controle, de qualquer tipo de legislação. O fato objetivo é esse. Se trata de uma ocorrência excepcional, motivada por uma questão de saúde mental, e aí muito claramente uma falha no tratamento desse indivíduo, que talvez, se não tivesse acesso às armas, poderia ter praticado a sua conduta de outra forma, utilizando-se de líquidos inflamáveis, de outro tipo de atuação, ninguém sabe, porque é um problema de saúde mental, não é um problema de circulação de armas nem de controle de armas. Só que isso, infelizmente, não é agora abordado. Pega-se um fato objetivo, que é a existência de um registro desse indivíduo falho, não deveria ter, mas um registro desse indivíduo como CAC, e a partir disso se joga todo o discurso ideológico acerca da questão. Então a gente viu aqui, o ministro já anuncia essa revisão, já vem séries de matérias com o mote, né, de se relembrar crimes cometidos por CACs, e aí é uma questão, é como a gente vê como o viés da mídia é preponderantemente reprovável, né, até mesmo repugnante, porque se faz aqui um levantamento dos crimes cometidos por CACs, e aí se coloca aqui uma meia dúzia de casos em 1 milhão de registros, né? 1 milhão de CACs, eles conseguem pensar aqui 5 ou 6 casos, e aí começa a colocar, relembre os casos, sendo que alguns deles são supostos CACs. Um indivíduo aqui mesmo do dia 18 de outubro do ano passado, um indivíduo que se identificou como CAC, foi preso após balear um adolescente. Ninguém nem sabe se era CAC de verdade, mas a mídia está aqui como órgão de propaganda do regime. Não importa qual é a realidade, importa a propaganda. Mas o fato mais importante para o segmento é efetivamente esse aqui. Novo decreto de armas empaca no governo Lula após massacre no Rio Grande do Sul. Oposição faz esforço para que o governo Lula
edite novo decreto para flexibilizar as armas. Mas massacre no Rio Grande do Sul enterrou chances de um novo texto. Isso é uma informação bastante grave, porque ela é de fato procedente. Havia, inclusive, uma previsão de reunião para essa semana, ou para a próxima semana, perdão, em que se discutiria tecnicamente os termos de um possível novo decreto. Essa reunião foi cancelada e dentro do governo a expectativa pela publicação de novas normas agora é zero. Muito provavelmente o que nós teremos como realidade é a chegada no mês de janeiro, e falta um pouco mais de 2 meses para isso, com a vigência atual do decreto 11.615 e com ela a maior restrição que se tem, que é justamente ao funcionamento dos clubes de tiro. É extremamente provável agora, quase um milagre para que não seja assim, que os clubes venham de fato a fechar caso estejam em uma distância inferior a 1 quilômetro em relação às instituições de ensino. Não há mais nenhuma perspectiva positiva de publicação de um novo decreto. A gente já viu aqui em análises anteriores que o governo já vinha jogando com o tempo, que o tempo era inimigo do segmento e aliado do governo. E agora, então, o governo está completamente à vontade para não fazer nenhum tipo de alteração. E, inclusive, já começa a dizer que não descumpriu acordo nenhum, que o que aconteceu foi a superveniência de um fato novo, grave, que demanda a revisão de todas as normas a respeito desse segmento e que, por isso, não há clima, não há momento para se publicar, seja lá o que for. Tudo balela, tudo narrativa, tudo proselitismo ideológico, mas é assim que as coisas funcionam. Infelizmente, a gente sabe que aqui no Brasil, repito, a mídia funciona como órgão de propaganda do governo, a grande mídia essencialmente. Então o cenário está todo montado, a tragédia vem sendo explorada, certamente continuará sendo explorada, o vínculo com todo um segmento de CACs vai ser artificialmente mantido. Todos os discursos até agora do governo já tocam no assunto dessa imaginária enxurrada de armas que foi depositada na sociedade civil, como se tivesse tido alguma alteração na Lei 10.826, que não teve, ignorando também que quando mais armas entraram em circulação, menos foram os crimes letais registrados. Aliás, decréscimos recordes no mesmo período, mas nada disso vai importar. O que importa é que houve uma tragédia, o autor dessa tragédia insano era um CAC, e a partir daí todo o segmento dos CACs será afetado por restrições pautadas nessa narrativa. Não adianta dizer o que é óbvio, que nós estamos diante de um fato absolutamente excepcional, que os exemplos de envolvimento de CACs em atos criminosos são ínfimos e estatisticamente nulos, tanto que uma matéria aqui que buscou fazer esse levantamento no universo de 1 milhão de CACs registrados conseguiu pinçar 5 ou 6 casos. Nada disso vai importar. Nós estamos também vivendo sob um manto de narrativas. E é isso que vai ser utilizado agora para não se fazer nenhum tipo de alteração no decreto 11.615. A estratégia de sobrevivência para os clubes de tiro, então, agora precisará ser muito mais reforçada. Serão tempos extremamente difíceis. Muito obrigado por sua atenção, espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso. Relembro os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando suas notificações e comentando, além de avaliando a possibilidade de se tornar um assinante nosso e desfrutar de alguns benefícios, dentre os quais a inclusão de seu nome aqui nos nossos créditos. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.